Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papel. Uma análise mais rápida em relação à CEMIG, uma companhia que me parece não tínhamos ainda analisado aqui no canal, mas que ela é muito interessante porque ela tem pares muito semelhantes no mercado. O resultado para o segundo trimestre de 2022 foi uma queda no lucro líquido de 36,5%. E nós vamos verificar o que poderia ter acontecido com a companhia, mas o mais importante é fazer uma análise como um todo, ver se ela é um projeto interessante e que poderia fazer parte da carteira aqui do canal. A solicitação para a análise desse papel veio do Leandro Silva, onde ele faz as seguintes colocações. O que nós achamos aqui da CEMIG, se vale a pena investir na CEMIG, e pergunta aqui a opinião do canal em relação à companhia. E vamos coletar os dados para a nossa análise, que vai formar a nossa posição em relação à CEMIG a partir das informações trimestrais que foram fechadas aqui por decorrência do segundo trimestre de 2022. E também da apresentação de resultados que a companhia fez por conta da sua teleconferência de apresentação de resultados. E por falar nisso, algo que imediatamente assim nos chama a atenção, porque normalmente uma primeira vez que a gente fala sobre a companhia, a gente tenta olhar para ela como um todo. Isso você vai encontrar aqui no slide número 4 dessa apresentação. Veja que a companhia ela atua nos segmentos de distribuição, transmissão e geração, e também, veja aqui, tem uma parte de gás com infraestrutura e outros. Ou seja, é o transporte de gás. E olhando aqui rapidamente para os resultados da companhia, nós estamos nos referindo ao primeiro semestre de 2022. Vou pegar uma parte aqui que venha a nos interessar de uma forma mais clara, que para você possa acompanhar o nosso raciocínio. Observe que houve uma queda aqui então dos 36,5%, que nós falamos lá no início do vídeo, indo o lucro líquido da companhia segundo o IFRS, que é o parâmetro que nós vamos tomar para uma projeção de pagamento de proventos, indo de 2,3 bilhões para 1,5 no comparativo semestral, em relação ao primeiro semestre de 2021. Um detalhe que nos chama a atenção antes de entrarmos na questão da dívida da companhia é exatamente o EBITDA recorrente da companhia, em 3,7 bilhões. E como a alavancagem da companhia é uma alavancagem muito baixa, de 0,96, quando nós consideramos aqui os 3,7 bilhões do EBITDA da companhia multiplicados por 0,96, veja que a companhia tem uma dívida bastante pequena, de 3,5 bi aproximadamente, dado toda a estrutura que a companhia possui. E considere-se ainda o caixa da companhia em 3,7 bi, então a gente verifica aí, bem acima de toda a dívida, sendo que no cronograma de amortização que a companhia possui, o maior impacto para pagamento vai acontecer aqui no ano de 2024, onde, eventualmente, se você é investidor da companhia, pode acontecer de você ter um dividendo um pouco menor. O que acontece aqui também, que é muito interessante, observe que aqui nós estamos falando, claro, evidentemente o somatório como um todo de dívida bruta, mas a gente precisa sempre descontar o caixa, por isso é que descontado o caixa ele fica em valores mais consistentes e que levam para uma alavancagem abaixo de 1. Uma curiosidade que talvez possa lhe interessar enquanto investidor é um comparativo com uma empresa muito correlata à CEMIG, que é a Copel, porque elas são muito parecidas no todo. Observe que as duas companhias elas atuam em todos os ramos de geração, transmissão, distribuição, comercialização e de gás, transmissão de gás. E note que aqui nós podemos verificar algumas questões bastante interessantes. Veja que enquanto a Copel ela tem 6 gigawatts de geração, a CEMIG tem 6,1. Na parte de transmissão, a Copel ela chega a 7,8 quilômetros de linhas de transmissão, enquanto que a CEMIG está em 10 mil quilômetros. Outro aspecto interessante que é em relação à distribuição. Veja que a companhia Copel ela chega a 395 municípios, enquanto a CEMIG em 774. A Copel tem em torno de 5 milhões de unidades consumidoras e a CEMIG
em torno de 8. E aqui é curioso, né, que a gente chegou nesses números aproximados por conta de que, nesse instante, vamos dar uma olhada o que está acontecendo no site de RI da CEMIG. Sempre que nós buscamos aqui no site de RI por alguma informação que eventualmente venha nos interessar, aparece essa mensagem. Em função do período eleitoral, essa página está disponível até o Tribunal Regional Eleitoral oficializar o término das eleições. Então, tem muitas informações que nós não conseguimos coletar, tivemos que buscar em outras fontes, e talvez você, pensando em investir na companhia, você tenha essa dificuldade de poder entender melhor o projeto da CEMIG. E é por isso que, por exemplo, aqui em termos de unidades consumidoras, nós acabamos, né, ficando aqui na proximidade aí de 8 milhões de unidades consumidoras. Mas dá para a gente ter um parâmetro, um comparativo interessante entre as duas companhias, lembrando que a CEMIG, assim como a Copel, também uma vez teve também foi controladora de uma empresa de telecomunicações, como aconteceu com a Copel. Então, em vários aspectos, elas são empresas muito semelhantes e você pode estabelecer parâmetros aí de comparação que são muito mais fidedignos quando você traz outras companhias do mesmo setor. E agora, trazendo para o nosso quadro de indicadores, porque é mais uma companhia que nós trouxemos aqui para fazer a nossa análise. Note que, em função dos resultados até o momento apresentado, nós estimamos para o final de 2022 uma receita líquida de 3,2 milhões, um crescimento médio composto em relação a 2017 de 8,15%. O lucro líquido da companhia, com uma estimativa de 3 bilhões, um crescimento médio composto nos últimos 5 anos de 24,6%. Se nós considerarmos um payout aqui de aproximadamente 81%, a companhia tem condições aqui da distribuição de R$ 1,11 em dividendos. Se ela distribuir nesse parâmetro que nós estamos estimando, isso nos gera um dividend yield aqui de 10,6%, o que é bem acima dos 6% que nós procuramos. Se nós olharmos para o preço teto médio, e o que é o preço teto? Nós pegamos o dividendo ou a média dos dividendos e dividimos por 6%, porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos por uma ação. Então, o preço médio, ou melhor, o preço teto médio dos últimos 5 anos da companhia, porque ela pagou em média 68 centavos, ele vem aqui para R$ 11,34. Se nós considerarmos o preço teto em função desses 10% de dividend yield, ou seja, desses R$ 1,11, então nós teremos um preço teto aqui de 18,46. No momento em que esse vídeo está sendo feito, o preço da ação está aqui no mercado a R$ 10,43, portanto, abaixo tanto do preço teto quando olhamos para o passado, quanto do preço teto quando projetamos o exercício de 2022. Com isso, nós temos aqui um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que hoje está em 20, o valor patrimonial, aliás, o patrimônio líquido da companhia está em 20,3 bilhões. Então, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,13, indicando que a ação pode não estar nem caro nem barato, porque entre 1 e abaixo de 2, nós entendemos que a ação não está cara nem barata. Abaixo de 1, nós entendemos que ela pode estar barata. E o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, com esse lucro líquido que nós estamos estimando aqui de 3,8, 7,6, que indica que se você investir hoje na ação, a esse preço de R$ 10,43, você vai retornar aí, em função do lucro líquido da companhia, em torno de 7 anos e meio aproximadamente. Então, fizemos uma análise bastante rápida da CEMIG, já com a compilação. Tudo isso que é feito aqui no canal são coisas que você pode fazer em casa, porque isso dá um caminho, né? Uma sequência de passos para que você analise as empresas que você gostaria de colocar na sua carteira. O que a gente conclui a partir de todas essas análises? A CEMIG é muito parecida com a Copel está na carteira do canal e eu vejo como uma companhia que se deve ficar de olho, principalmente para ingressar dentro do conjunto das companhias que fazem parte da nossa carteira. O que acontece é que você precisa ter muita atenção. Até tem uma questão interessante aqui, uma possibilidade de substituição. Mas antes disso, eu queria dizer que como nós temos Copel dentro da carteira aqui do canal,
A ideia de ficar colocando muitas empresas pode gerar um problema aí do ponto de vista de análise, porque você veja que você tem que fazer todas essas análises, acompanhar as demonstrações e apresentações de resultados, assim como eu entendo que, por exemplo, o CEMIG Day, o Copel Day, que é uma APMEC, no caso da Copel, você precisa acompanhar para poder ir todos os... à medida que o tempo passa, estar inteirado daquilo que é o projeto da companhia que você acabou investindo. Se você tem muitas companhias, você tem que fazer muitas vezes este esforço e às vezes não se tem a experiência ou o tempo necessário para acompanhar essas companhias. Agora, como eu tinha dito anteriormente, uma possibilidade bastante interessante é uma troca da Copel pela CEMIG. Outro detalhe que você deve atentar é que empresas como a Copel, elas são controladoras de outras empresas, como por exemplo aqui a Taesa. Se você olhar aqui a composição acionária da Taesa, você vai ver aqui que a CEMIG ela possui 21,68% da Taesa. Então veja o quanto ela é bastante consistente em termos de mercado. Outra coisa que é interessante é que a ISA Brasil, que é controladora da TRPL4, a ISA CETEP, ela também tem participação aqui de 14% da Taesa. Mas, voltando aqui para a CEMIG, assim como ela tem ela é controladora da Taesa, ela também possui outras empresas das quais ela é controladora, porque ela é uma hold. Então, é mais um indicativo da consistência e da perenidade dessa companhia. Assim, entendo como uma excelente companhia para se investir, para se acompanhar e até, eventualmente, aqui no caso do canal, fazer uma substituição, como, por exemplo, trocar Copel por CEMIG. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.